Olá pessoal, eu sou Felipe Moura, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tradução ou Traição. O episódio de hoje provavelmente vai ser um pouquinho mais longo, eu peço um pouco de paciência para vocês, porque eu não gosto de fazer nada corrido e eu prometo a vocês que vai valer a pena, né, para aqueles que gostam, que apreciam a análise das traduções, né? O texto, inclusive, hoje é um texto bastante interessante, Salmo 2:12. E o título Tradução ou Traição, uma brincadeira com o italiano, né, que tem aquele ditado tradutore traditore, né, que significa tradutor traidor, porque as traduções muitas vezes não refletem o sentido original do texto, haja vista, obviamente, que existe uma perda aí quando a gente transpõe de uma língua para outra. Muito rapidamente, quais são os critérios que a gente adota aqui? A gente considera excelente a tradução quando ela oferece a ideia mais próxima possível do sentido original do texto, ok? Tradução é boa quando ela oferece a ideia mais provável, mas não é a única possível, ela já escolhe um caminho interpretativo, e esse caminho interpretativo, vamos dizer, às vezes elimina outras possibilidades. Ela é regular se ela é tecnicamente possível, mas ela já não é a mais provável, então ela já é muito interpretativa, já induz, né, o leitor a um dado raciocínio. Então a gente considera regular, né? E eu considero ruim quando a tradução já força o entendimento que não reflete o texto original. Detalhe, tá? Muitas vezes, né, as pessoas mandam mensagem: Felipe, quando você fala texto original, mas a gente não tem o original. Quando eu me refiro ao original, quero deixar claro aqui, eu me refiro ao original da tradução, ok? O termo original não é o texto que foi originalmente escrito na Bíblia, mas o texto que foi usado como base para a tradução, ok? Então, aqui nós estamos essencialmente utilizando textos que utilizam por base de tradução o texto massorético, né? Então, a avaliação é em cima disso, não é em cima do original da Bíblia, ok? Que fique claro, né? Porque aí entram outras questões aí relativamente polêmicas, tá? Mas só para deixar claro aí. Bom, então vamos falar do Salmo 12, né? O original, detalhe, né? Eu coloco o asterisco, explico isso, mas algumas pessoas não prestaram atenção e reclamam um pouquinho, né? Então, o texto original do Salmo 12 está aqui e nós vamos nos concentrar nas duas primeiras palavras do texto do Salmo 2, tá? Que são as palavras nashkuvar, tá? Ou nashkuvar no hebraico moderno, tá? O que elas significam? O termo nashku significa beijar, né? Beijai, na verdade, né? Ou armai, ou, perdão, aqui caídos ficou do outro texto, tá? Então, aqui seria homenageai, né? Então, desculpem aí, eu às vezes copio um modelo para o outro, né? E aí ficou do texto do vídeo anterior. Bom, Ivar, o que significa? Pureza, limpeza ou inocência. Muito bem, né? Então, o que significa nashku? Né? Ele vem, né, de nun, shin, kuf, que tem um sentido muito amplo. Tá? Ele normalmente, por exemplo, no hebraico moderno, né, ele é usado para significar beijar. Tá? Mas no texto bíblico ele pode significar uma expressão de afeto, assim, né, mais próximo, beijar, abraçar. Né? Então, daí provavelmente deriva a ideia de prestar honra ou homenagem, né? Porque até os semitas eram um povo bastante afetuoso. Né? Homenagem não era, e aí, beleza? Né? Era se jogar, né, perante a pessoa, se curvar, enfim. Né? Então, provavelmente vem daí. Né? Ou também é usado no texto bíblico como referência a equipar-se, a armar-se de algo. Né? Provavelmente também um sentido não tão literal, né, de abraçar, né, de você pegar para si, né, uma arma, se armar nesse sentido. Tá? Então, como vocês podem ver, tem um sentido bastante amplo aí, tá? Essa palavra. Bom, e aí nós temos a palavra, né, var, né, que vem de quê? Vem de beth, resh, né, que significa pureza ou limpeza, ok? Muito bem. Então, esse é o sentido da palavra. Agora, de onde vem a confusão e por que a grande maioria das traduções não é boa? Né? Porque justamente onde você tem var, né, que no hebraico, na verdade, né, a letra B, ela pode ter som
né? Ela pode ter no hebraico bíblico, né? Som de B, né? Ou som bilabial, né? Assim, que seria no hebraico moderno V, né? Então, som de V, né? Digamos assim, tá? Mas, então, você pode, vamos dizer assim, eles entendem aí essa referência aí, P3, como bar, uma referência ao aramaico bar, que significa filho, né? E é por isso que a maioria das traduções, né, a maioria das traduções é cristã, então é quase pleonasmo, né, falar a maioria das traduções cristãs, traz beijai o filho, tá? Porém, você tem um problema, e eu quero deixar claro aqui, o objetivo desse canal é ser técnico, tá? Eu não foco em crenças, você pode crer no que você quiser, e eu vou mostrar para vocês que existem traduções cristãs que diferem desse entendimento, tá? Então, por favor, não entendam isso como uma crítica teológica, que não é. Eu acho que, independente do que você acredita, o texto bíblico ele diz o que ele diz, tá? A gente não pode, vamos dizer, falsificar a mensagem do texto bíblico quando nos interessa, né? E quando não nos interessa, então eu não vou falsificar a mensagem do texto bíblico, né? Porque isso é muito perigoso, tá? Então, entendam os cristãos que estão, né, assistindo, que não é uma crítica ao cristianismo, ok? É uma análise deste versículo. Eu vou mostrar que tem traduções cristãs que concordam com o que eu estou dizendo, tá? Muito bem. Por que está errado traduzir como filho aqui? Primeiro, bar, né? Na verdade, ou var, não é usado nos salmos com sentido de filho em lugar nenhum, tá? Mas é usado como pureza no Salmo 18. Então você tem um precedente para usar como pureza, não tem precedente para usar como filho, ok? Além disso, isso eu vou ser bem sucinto, tá, nos argumentos. Você tem vídeos aí que, né, falam disso de uma forma muito mais aprofundada ou, né, didática, talvez. Eu vou ser bem breve. O Salmo 2 ele também usa o termo hebraico ben para filho, no 2,7. Tá? Não faz sentido ele misturar hebraico com aramaico dessa maneira. Tá? Então, assim, não há uma boa razão, na verdade, para supor que o texto do Salmo 2 use palavras importadas do aramaico e use esse termo importado do aramaico, tá? Como filho. Isso não faria muito sentido, ainda mais considerando que já tem ben, que é o termo hebraico para filho, no 2,7. Tá? Além disso, aí alguém poderia falar, Felipe, é improvável, mas não é impossível. Ok, concordo. Mas aí você tem mais problemas. Tá? Primeiro, bar só aparece, essa palavra aramaica, né, com o sentido de filho, ela só vai aparecer na Bíblia hebraica em Provérbios 31:2, que é uma citação do rei Lemuel. Quem é o rei Lemuel? Ninguém sabe, né? Existem teorias, etc. Mas assim, ele pode ser um rei estrangeiro. Então assim, você pode estar lidando com a fala de um estrangeiro. Tá? Você tem um versículo na Bíblia hebraica com bar, né, como filho, e não usa ben, né? Assim, usa bar, ok? Então, a gente não pode, a partir disso, derivar, né, o entendimento de que no Salmo 2 é filho, tá? Mesmo que fosse, vamos dizer, Felipe, mas ainda assim, nananana, né, eu acho que é filho. Bom, aí você tem um problema. Qual é o problema? As traduções trazem o filho, e com letra maiúscula, né? O que, aliás, no hebraico é complicado, né? Porque você não tem letra maiúscula no hebraico, né? Então, assim, é a critério do tradutor onde é maiúsculo, tá? Qual é o problema? O filho seria haben, né? Você teria o artigo definido ha, né? Assim, e no aramaico você teria bar-a, né? Você teria o aleph, né? Que faz, às vezes, o artigo definido, tá? Se fosse importado do aramaico, das duas uma, né? Ou você hebraicizou e aí teria habar, ou você usaria o aramaico direto, que seria bar-a, tá? Bar, exclusivamente bar, a tradução seria um filho e não o filho com letra maiúscula, tá? Né? Principalmente com letra maiúscula, né? Não seria o filho, seria um filho. E aí, beijai um filho não faz, né? Ou homenagear um filho, abraçar um filho, não faz sentido dentro do contexto. Tá? Ou seja, pessoal, não existe uma boa razão, tá, linguística para traduzir bar como filho, tá, dentro do Salmo 2.
A única razão pela qual isso acontece é porque isso favorece um dogma cristão de que essa passagem seja alusiva a Jesus. Você pode achar, com todo respeito aos cristãos, que o Salmo 2 inteiro alude a Jesus, é um direito seu, mas não falsifique o texto. Tá? Por isso que as traduções acadêmicas mais modernas, elas têm revisado essa tradução do Salmo 2. Essa tradução do Salmo 2, ela está errada, ela é uma forçação de barra dogmática e teológica. E teologia não pode ser motivo para você traduzir o texto. Você constrói a teologia em cima do texto e não o texto em cima da teologia. Tá? Muito bem. Dito isso, então, vamos olhar aqui as traduções. Tá? Infelizmente, mais uma vez, nós não temos uma boa tradução desse versículo para o português dentro das traduções que eu investiguei aqui. Tá? Muito bem. Então, eu trouxe para vocês um ideal teórico. Né? Aqui eu botei um até, desculpa, eu vou tirar esse um aqui. Né? É o ideal teórico ponto. Né? Você vai ter, então, prestai homenagem em pureza, para que não se ire e vós pereçais no caminho, quando sua ira subitamente se acende. Benditos são todos aqueles que nele confiam. Essa tradução é cristã. Ela é da New Heart English Bible, que eu traduzi do inglês para o português, para vocês terem uma ideia, tá? Então eu procurei, né, eu trouxe do inglês para vocês terem uma ideia do que seria uma tradução ideal teórica. Você tem algumas, vamos dizer assim, algumas outras possíveis sugestões aí, como armar-se, né, de pureza, né, vamos dizer, beijar ou abraçar a pureza, enfim. Aí você está jogando um pouco com, vamos dizer, a flexibilidade semântica do termo nashku. Tudo bem, também, mas seria mais ou menos nessa direção. Tá? A gente não tem no português uma tradução excelente, que eu classifico como excelente. Você tem no inglês. Tá? Um outro exemplo, né, uma semelhante no inglês seria a tradução da Jewish Publication Society, né, que também ela tem aí esse entendimento. Então aqui, de propósito, eu trouxe o ideal teórico a partir de uma tradução cristã, para que ninguém diga assim, Felipe, é porque você é judeu que você acha isso. Não, é porque eu sou exegeta e porque eu sou compromissado com o texto bíblico. Existem passagens bíblicas que, vamos dizer, o entendimento judaico, né, do dogma é questionável. Tá? E eu digo isso abertamente, eu não estou aqui para puxar sardinha para religião nenhuma, tá? Que fique claro. Bom, o que a gente tem de mais próximo de uma... Né, qual é a melhor tradução que nós temos dessa passagem, desse versículo em particular, para o português? É a da Bíblia da Sefer, a Bíblia hebraica. Tá? Eu, particularmente, a Bíblia hebraica da Sefer não é a minha tradução predileta, eu sempre digo isso nas minhas aulas, mas nesse versículo ela é ok. Por quê? Ela traz assim, buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte sua ira e vosso caminho se conduza ao abismo por um breve instante de sua cólera. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Bom, o que ocorre aqui? Essa tradução ela é das mais prováveis, né, no sentido da ideia. Né? A ideia, provavelmente, né, do autor do Salmo, é realmente de ter uma conduta pura, uma conduta sincera. Tá? É a única? Não. Você pode, por exemplo, interpretar como sendo, vamos dizer assim, né, o Nashkuvar, como sendo você prestar uma homenagem sincera. A pureza pode ser no sentido de sinceridade, né, principalmente porque estamos falando dos reis da terra, né, e o rei de Judá. Então, poderíamos ter uma situação, por exemplo, de encorajar os reis a não serem falsos, né, nos seus tratados, né, na sua submissão. Isso acontecia muito. Né? Então, é possível também ir por essa linha. Tá? Então, assim, eu classifiquei como boa, porque é a ideia mais provável, mas ela já é um pouco interpretativa, e sendo interpretativa, ela já perde um pouco da possibilidade semântica, né, que traz aí essa combinação de palavras, né, e o que essa combinação de palavras poderia oferecer de outros sentidos aí para o texto. Tá? Então, por isso, não classifico como excelente, sim como boa. Tá?
Vamos então ver uma tradução regular. Eu vou dizer para vocês, assim, eu fiquei meio na dúvida se eu classificava como regular ou ruim, mas é tanta Bíblia classificada como ruim, né, que para esse versículo em particular, que eu falei, tá, essa daqui é melhorzinha, deixa ela na categoria regular. Tem um pouquinho da minha subjetividade nessa classificação aí, né, que às vezes ela não vai ser linear, né? Aliás, um pouquinho não, obviamente que é bastante, embora eu explique os critérios técnicos, né? É a minha opinião. Então, assim, o que você vai ter aqui? A difusora bíblica. Tá? E a Bíblia Ave Maria ela vai na mesma direção. De novo, são traduções cristãs que não trazem a palavra filho, repara, mas trazem prestar-lhe homenagem com tremor para que não se ire e não pereçais no caminho, pois a sua ira irrompe num instante. Felizes os que nele confiam. Muito bem. Aí você tem um problema, né? Assim, por quê? Né? Porque eles traduzem nas Covar só como homenagem. Então, assim, no meu entendimento, perde um pouco o sentido de var, que é puro, né? Talvez se tivesse trazido prestar-lhe uma homenagem sincera, honesta, daria para dizer que a tradução até estaria excelente, né? Ou pelo menos boa, né? Mas não, né? Aqui você tem, é quase como se eles tivessem ignorado a palavra var, tá? Então você tem uma perda de sentido aí muito grande, tá? Então eu não posso considerar como uma boa tradução. Mas como as outras traduções que eu classifiquei como ruins, elas estão agregando um monte de sentido, vocês vão ver, né? Eu coloquei mais ou menos as traduções ruins meio que em ordem do menos pior até o absolutamente grotesco, né? Assim, mas vocês vão ver, tá? Que vai piorando, né? Então, assim, essa daqui eu acabei colocando como regular, mas fiquei meio na dúvida, tá? Então é isso aí. Vamos então começar a olhar as traduções ruins. Bom, a tradução da Bíblia de Jerusalém, eu quase criei a categoria polêmica ao invés de ruim, né? Por quê? Porque a intenção dessa tradução aqui não é uma falsificação, né? Ou não é ser tendenciosa, mas eles foram por um caminho diferente, né? Eu vou explicar. Beijai seus pés com tremor para que não se irrite, e pereçais no caminho e num instante sua cólera inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. O que acontece? A Bíblia de Jerusalém ela parte de uma premissa de que bar seja uma glosa do escriba. Tá? Eles acham que não faz muito sentido bar aqui, nem como pureza, nem como nada, né? E que isso é uma glosa, e que provavelmente o termo original seria, né, beraglav, né, no hebraico moderno, raglau, né, no hebraico bíblico, enfim, que seria os seus pés, em seus pés, né, nos pés dele, né, vamos dizer assim. Então, beijai os pés dele, os seus pés, né? Assim, então, eles acham que é isso, que é uma glosa do hebraico, tá? E aí, por isso, eles trazem como se fosse uma glosa do hebraico, tá? Porém, então, assim, é uma via meio arriscada. Qual é o problema? A gente não tem nenhum manuscrito antigo. Embora a teoria seja interessante, você não tem nenhum manuscrito antigo que corrobore que você tem uma glosa aqui, tá? Realmente a gramática de Nashkuvar é uma gramática um tanto exótica, mas a Bíblia está cheia, né, de exemplos de gramáticas exóticas, tá? Então, até que ponto isso aqui é uma glosa, a gente não sabe exatamente se é uma glosa, né? Então eu não posso, pelos meus critérios eu preciso classificar como ruim, porque não significa seus pés. Eu entendo o que eles fizeram, mas não significa seus pés. Então eu tenho que ser, né? Eu tenho que ser fiel aos meus critérios aqui que eu disse que eu usaria. Mas ela está mais até para polêmica do que para ruim. Eu particularmente, Felipe, acho que tem uma glosa aqui. Não curto muito a teoria da Bíblia de Jerusalém nesse caso, não. Acho que é uma tentativa, mas não acho que se justifica aqui. Tá? Muito bem, vamos à próxima. Né? Aí começou o Festival Lambança. Né? Nova versão internacional, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante assente-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Né? Qual é o problema aqui?
O problema, de novo, é traduzir var como filho, que é uma distorção do texto motivada por questão teológica. E, como eu disse, o termo não traz um artigo definido, né? Então, não dá para... Aqui só um detalhe, né? Isso aqui está errado, depois vocês vão ver por quê. Então, assim, né? Você vai ter aqui essa tradução errada aqui de filho aparecendo. Isso também aparece na Almeida século XXI e na tradução brasileira. Mas repare que a palavra filho não está com letra maiúscula, né? E isso é bom, porque mesmo que seja uma referência a filho, você botar em letra maiúscula já é uma tentativa de associar a figura da Trindade, né? A segunda pessoa da Trindade. O que nesse texto em particular, né, mesmo que fosse filho, você poderia ser filho no sentido do rei, né, do rei de Judá, né, da mesma forma que o Eterno diz que Salomão seria filho dele. E aqui, então, você já está, repara, trazendo a interpretação da interpretação e agregando ao texto. Né? De novo, nada contra quem quer achar, o cristão que quer achar que essa é uma referência a Jesus. Eu respeito, eu não estou aqui para falar de teologia, estou para falar do texto. Já é um erro de traduzir como filho. O filho é um erro adicional. O filho com letra maiúscula é pior ainda. Tá? Então nada se justifica. Tenha as suas crenças, convicções, que você quiser, mas não adultere o texto bíblico. Seguindo adiante. Então nós temos agora a tradução da TEB, né, que é da Tradução Ecumênica Brasileira, prestai homenagem ao filho. Do contrário, ele se enfurece, né, e vós perecereis no caminho, nada, e sua cólera se inflama. Felizes todos os que nele têm refúgio. Problema na tradução de bar, né? A diferença é que, em vez de trazer beijar, traz prestar homenagem. Na Shkull permite os dois, né, o termo hebraico, então até aí tá ok, mas tem esse problema aí que a gente já conversou. Bom, vamos falar agora da nova tradução transformadora, né? Aí nós temos: sujeitem-se ao filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Né? Então aqui, de novo, né, mesmo problema com bar, né, e eles traduzem na Shkull como sujeição. Tá? Já é, na minha opinião, excessivamente interpretativo. Prestar uma homenagem, sim, mas eles estão interpretando homenagem como sujeitar-se. Tá? Isso não é necessariamente verdade. Né? Vamos dar um exemplo. Né? Quando na cultura bíblica você recebe um convidado muito importante, né? Lavar os pés do convidado era uma coisa que era um ato de você honrar a pessoa, mas não significava que você estava hierarquicamente sujeito. Tá? Pode ser que pelo contexto a ideia seja essa? Até pode, mas eu acho que já é excessivamente interpretativo, por isso está um patamar abaixo. Bom, aí temos a Almeida corrigida e fiel. Né? Qual é o problema? Beijai o filho. Né? Então, bar é colocado em letras maiúsculas. Aí já passamos, né, para uma que coloca bar em letra maiúscula e gera todo aquele problema que a gente falou. Tá? Então, Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada. Né? Aliás, um pequeno parênteses, tá? Né? Tem muita gente que tem muito cristão que, eu não estou nem falando de discordar dos judeus, mas que não consegue entender como é que o judeu é tão cego, né? Entre aspas, né? Porque, nossa, mas é tão claro, né? Na Bíblia hebraica, né? Assim, cuidado, né? Será que é tão claro ou é tão clara na tradução, né? E assim, de novo, você pode crer no que você quiser, né? Mas veja como as traduções frequentemente induzem um pensamento, né? Muito bem. Aqui nós temos agora a tradução do Novo Mundo de 86. Um detalhe, teve outros vídeos que eu disse que era de 89, tá? Eu não vou reeditar os vídeos só por causa da data, mas saibam, né, que a tradução do Novo Mundo aqui ou é 2015 ou é 86, não 89, eu cometi esse erro. Tá? E ela diz assim: beijai ao filho para que ele não se ire e não pereçais no caminho, pois sua ira se acende facilmente. Felizes todos os que se refugiam nele. Essa tradução tá ruim, né? E por que eu acho que ela tá complicada, né? Assim, ela faz algo muito estranho aqui, que é coloca o termo ele em letra maiúscula, tá? Qual é a ideia? Se ele está em letra maiúscula, beijai ao filho, quer dizer, ali é o filho, seria o rei de Judá, né? Talvez uma figura messiânica, enfim, não é essa a questão aqui, né? Eu não vou entrar em teologia, mas
E aí o ele em letra maiúscula é Deus, quer dizer, beijai o filho para que Deus não se ire. Tá? Essa não é a leitura mais provável. A leitura mais provável é que o rei de Judá se ire. Né? Além do que, você não tem tanta certeza assim. E aí é muito curioso, porque depois onde você tem felizes todos os que se refugiam nele, aí sim, né, os se refugiam nele, é uma provável alusão ao Eterno, aí está com letra minúscula, quer dizer, se refugiar no rei de Judá, né? Assim, até pode ser tecnicamente, mas eu achei que colocar esse ele em letra maiúscula, para mim, vamos dizer assim, é um erro complicado, né? Já induz aí uma leitura que desvia mais ainda, tá? do sentido original. Né? Muito bem. É pior do que colocar filho em letra maiúscula? Né? Aí é difícil avaliar, né? Qual é o erro pior. Mas também é um erro, na minha opinião, um erro grave aí. Tá? Aí piora tudo com a tradução de 2015, né? Que a tradução de 2015 ela traz: honrem o filho para que Deus não se ire, vocês não morram no caminho, pois sua ira se acende de repente. Felizes todos os que se refugiam nele. Aí o nele já está em maiúscula, quer dizer, já houve essa correção, então agora o nele é Deus e não o rei de Judá, como na outra, tudo bem. É mais provável até realmente essa leitura, mas aí botou Deus, enfiou a palavra Deus no meio, e sem colchete, né? Quando você vai fazer uma inserção no texto bíblico, eu, como exegeta, já não gosto muito disso, mas se você entender que é necessário para o texto ficar mais claro, a forma correta de fazer isso é com colchetes, né? Não simplesmente enfiar e fingir que está lá no texto. Isso é falsificação, isso é grave. Tá? Não, então, assim, essa tradução está muito, muito ruim por causa disso. Tá? Vejam, aliás, como, né, detalhe, né, eu estou falando desse versículo, tá, em particular. Agora, a campeã da lambança, né, o troféu bizarrice vai para a nova Bíblia Viva, e a Bíblia Viva, a antiga, vai na mesma linha. Né? A Bíblia Viva e a nova Bíblia Viva às vezes divergem, mas nesse caso, pelo que eu vi, era o mesmo sentido aqui. Então, diz assim: ajoelhem-se diante do filho e beijem os seus pés. Antes, né? De novo, aí tem o pés aí que é colocado, né? Assim, de onde tirou, né? Está indo a mesma linha da Bíblia de Jerusalém, mas ao mesmo tempo não deixou de ter o texto, o filho aqui, né? Antes que chegue o dia, aí o da sua ira virou o dia da ira do Senhor. Enfiou Senhor aí no meio, né? O dia do Senhor, né? Assim, e vocês sejam destruídos, né? Quer dizer, é terrível, assim, tem muita inserção. Enfiou, já é uma tradução. Ajoelhar não é uma tradução adequada para Nascu, né? Porque Nascu é homenagear, beijar, abraçar, né? Ajoelhar é muito interpretativo. Colocou filho para var, com letra maiúscula e artigo definido, que é péssimo, né? Aí enfiou a palavra Senhor, como se tivesse o tetragrama. Normalmente o que é traduzido como Senhor ou vai estar, né, Adonai no texto original, né, ou vai estar o tetragrama. Enfiou um dos dois aí, que não aparece. Né? Chegar o dia do Senhor, quer dizer, já virou uma referência apocalíptica aqui, né? Assim, isso aqui é muito bizarro, isso não é pouco não, isso é muito bizarro, tá? Então, assim, não tem como, isso aqui realmente é o troféu, vamos mudar completamente o texto, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado da análise desse texto. Né? De novo, mais uma vez, quando eu falo de original, estou me referindo ao sentido do texto nos quais as traduções se baseiam, tá bom? Se você gosta desse material, gosta que a gente não puxe sardinha teológica, etc., nós não temos nenhum tipo de monetização, o YouTube não dá nenhum recurso para nós, o único recurso que nós temos para fazer esses vídeos é a sua doação. Meu vídeo travou, não, repare, eu vou continuar, que já estamos no final. Mas você pode fazer isso, você pode nos ajudar através de uma das contas que aparece no seu vídeo ou o nosso Pix. A chave é o nosso e-mail, universomonoteísta@gmail.com. Muito obrigado, que o Eterno abençoe a todos e até o próximo episódio de Tradução ou